Estamos aqui no programa Acrescenta para falar de alguns assuntos muito importantes sobre cooperação. Estou aqui junto com o Jonas Alencar, que agora está morando em São Paulo, para dar uma perspectiva. Apesar de ser jovem, ele pertence de uma geração diferente do que a geração em que eu pertenço, né? E o objetivo Acrescenta, desse programa, é para nós não dizermos que existe uma geração que é melhor do que o outro, ou que que você deve ser de um jeito para o outro e para se beneficiar, mas é para nós focarmos numa convivência, respeito e cooperação entre as gerações e como interagir, como que nós podemos interagir, como que nós podemos buscar união, principalmente na igreja, entre as gerações, tá? Então já vamos começar, né? Quer falar uma coisa? Bem-vindos. Acho que vocês possam aproveitar esse programa, né? Que possa ser bom para qualquer das gerações, seja a minha geração, seja a geração do Aaron, seja a sua geração que você está assistindo, às vezes você não é da mesma geração, mas que possa ser bom para que nós possamos crescer como pessoas e como cristãos também, dentro da igreja da presença do Senhor. Amém. Então, vamos falar sobre as gerações e as separações de geração. Então, você vai se encaixar nessas gerações, com certeza. Nós temos a primeira geração, que seria a geração do boomer, né? O boomer é uma palavra em inglês que é uma explosão, vamos dizer, uma explosão, um aumento drástico, né? E eles são chamados boomer por causa depois da Segunda Guerra Mundial, as pessoas voltaram da guerra e começaram a fazer as suas famílias e criar suas famílias, né? Então, essa idade é entre 52 anos até 70 anos de idade, essa geração dos boomers. Então, por exemplo, os meus dois pais se encaixam nessa geração. E essa geração tem algumas coisas específicas, características e hábitos e coisas que são específicas para eles. E talvez você vai se percebendo, né? O que é específico, né? A geração dos boomers, por exemplo, eles se encaixam muito bem no trabalho. Eles são trabalhadores. Eles trabalham demais. Eles encontram, na verdade, o seu valor no trabalho que eles fazem, né? Eles, inclusive, são leais. Geralmente são leais, têm uma lealdade muito forte à sua empresa, né? Naquilo que eles fazem. Eles não ficam pipocando, né? Entre trabalhos e ficam tentando achar o melhor trabalho, né? E também eles são, competitivos também. Eles ficam focados no alvo, né? No alvo que eles têm na frente. E eles são orientados pelo processo, né? Por exemplo, o processo é que tem um jeito de fazer isso e outro jeito de fazer tá errado, né? Então, para eles são muito focados no processo do trabalho que eles fazem. E também, uma característica muito boa deles é que eles são disciplinados, eles têm uma disciplina muito forte, né? Talvez vocês estão encaixando seus pais, até avós nessa geração. Eles acordam no mesmo horário de manhã, eles fazem quase as mesmas coisas todos os dias, dormem até o mesmo horário à noite e vão dormir, né? E essas são algumas características de uma geração que é o boomer, né? Vamos falar sobre a segunda geração entre o boomer e o millennial, que seria a geração X. O geração X são a idade de 37 até 51 anos de idade, né? Então, por exemplo, eu tenho uma irmã que ela se encaixa, ela tem 39 anos de idade, ela está nessa geração X. Para esta geração, geralmente, a vida é o trabalho. A sua vida é trabalho. Você não tem muita identidade fora do trabalho, a função que você cumpre. Então, os amigos são do trabalho, eles voltam para casa, continuam trabalhando, e eles são mais ou menos assim, né? Também essa geração, eles se encaixam numa característica muito independente, eles são independentes, né, geralmente. E também, além de ser independente, eles são céticos, ou seja, um pouco crítico. Eles não vão acreditar de uma coisa na hora que sai, eles vão analisar, eles vão criticar, eles vão testar uma coisa para achar se é bom ou não é bom, né? Então essa seria a geração X. E agora o Jonas vai falar sobre a geração que segue essa. Então a gente tem, depois dessas gerações, acho que tem até coisas que marcam um pouco. Aqui no Brasil, talvez a geração boomer, quando você conversar com pessoas da geração boomer, normalmente elas vão trazer contextos da década de 50, 60 até 70 ali, principalmente relacionado à ditadura militar, então aqui no Brasil, no caso, né? Então, se você for conversar com pessoas da geração boomer, normalmente
eles vão tentar trazer um pouco desses contextos da época, de ditadura, que foram coisas que eles passaram, né? Já a geração X já traz um contexto um pouco quase que pós-ditadura ali, de 80 um pouco para frente, que já é um contexto um pouco diferente do nosso país, né? Que já muda uma questão social e política também. E a gente entra na geração milênio, que já vem ali depois de 95 para frente, a gente tem a geração milênio, que a gente já entrou numa outra onda, digamos assim, diferente, né? Já é algo um pouco diferente. Então, é uma geração que tem um pouco mais de transparência, então a questão de transparência é muito importante para essa geração, tanto para milênio quanto para Z, é algo que é muito importante, a transparência. Eles precisam de instruções detalhadas, então precisam de instruções detalhadas em relação a coisas que for fazer. Então, olha, eu preciso fazer isso, o que exatamente eu preciso fazer? Então, eu preciso detalhado daquilo. Querem fazer impacto, querem impactar algo, impactar mais do que somente, talvez, um local específico, mas impactar coisas, muitas coisas. Verdade. Não desempenham bem em um trabalho funcional, talvez um trabalho mais... até que braçal, talvez, se a gente entrar nesse aspecto. É tipo, né? Um tédio, né? Um tédio no trabalho. Eles não desempenham muito bem quando o trabalho é muito repetitivo, né? Eles querem fazer algo a mais, né? E sempre algo novo também. Querem algo novo, algo que anima, né? Isso, algo que traga alguma nova coisa, sabe? Então é bem importante, tanto para milênio quanto para Z, são gerações que são muito parecidas, que é muito importante ter quase que essa novidade diária, sabe? Assim, o meu trabalho precisa oferecer essa novidade diária. Eles também precisam... Pesquisam também para achar soluções baseadas em tecnologia, e isso em relação à tecnologia não se trata só, talvez, de um smartphone ou de um notebook, que a tecnologia em si é novas maneiras de você conseguir se achar em situações. Então, não significa só tecnologias em smartphones ou notebooks ou algo do tipo, mas a gente busca tentar encontrar algumas soluções com tecnologia, com o conhecimento. Então, talvez tenha um jeito disso, mas talvez esse não seja o melhor jeito, mas é o jeito convencional. Então, essa geração procura tentar achar novos modos de encontrar resultados. Eu vejo isso também, por exemplo, da minha geração, porque eu sou milênio, né? Que tem, por exemplo, pessoa da idade dos meus pais, eles vão buscar, se eu perguntar ao meu pai uma questão bíblica, né? Ele vai encontrar com a sua Bíblia, que ele sempre usa, né? Todas as manhãs e à noite, que ele anota tudinho, ele vai procurando bem devagarzinho, né? E eu vou direto para o celular e eu já coloco a anotação, a referência, alguma coisa do tipo do versículo, e eu já encontro. Pai, eu já encontrei, o Tiago 5, tá? Mas ele tá mais no processo, isso para mostrar uma diferença, não, né? Como que a gente usa a tecnologia para achar as respostas e soluções. Inclusive, até para fazer esse podcast, estava assistindo um monte de vídeo no YouTube para encontrar soluções de um problema que nós estamos tendo com o áudio, né? Então, isso é para mostrar uma diferença, né, que a gente tem, em que o boomer, talvez ele ia ligar para um amigo dele, né, e falar o que ele estava passando, em vez de ele ir lá direto para procurar a solução. A diversidade também, e aí a gente já entra um pouco pegando da geração Z, né, que já é da geração que eu pertenço. A diversidade, ela pertence um pouco às duas. A diversidade tanto em relação às pessoas quanto em relação a pensamentos. Então, para essas duas gerações é muito mais fácil a gente sentar e tentar discutir um assunto para chegar a uma construção de uma ideia com várias ideias, do que simplesmente eu pegar aquela ideia é a melhor e acabou e a gente não precisa mais construir algo. Então é muito mais fácil tentar construir uma base de algo. Também já é uma geração nossa que a gente meio que quase que não vive sem a tecnologia, já meio que nasceu quase que enraizado na gente, já nasceu um pouco enraizado, sabe? Então a gente foi crescendo com tudo isso, utilizando tecnologia, já é o momento em que, como você falou, às vezes o boomer você vai, procura um livro ou nisso, naquilo, talvez se você conversar principalmente com
com o pessoal da geração boomer, quando você vai conversar com o pessoal da geração boomer e alguém que esteja na escola, ali, ensino médio, às vezes vai procurar na internet, né? Normalmente a pessoa do ensino médio, e o boomer às vezes fala, na minha época, a gente ia e procurava nos livros, sim. a gente tinha que ler os livros. Isso. Então, assim, o que mostra um pouco as diferenças dos momentos, né? São momentos diferentes em que as pessoas passam. É a questão da aceitação, né, de diversidades, então é um pouco mais fácil para quem é dessa geração atual, geração Z, aceitar pensamentos de outras pessoas, aceitar outras coisas de outras pessoas. Por mais que o mundo em si está passando por um momento difícil dessa aceitação de um pensamento de outra pessoa, é muito mais fácil do que alguém de uma geração boomer, né, de aceitar um pensamento diferente. É um pouco mais individualista também. Você falou sobre a questão de que o boomer ele é um pouco mais fiel, digamos, né? É um pouco mais fiel àquilo de, eu tenho um trabalho, eu tenho uma função, e essa é a minha função, eu vou seguir, sabe? E já nesse momento atual nosso, acho que a gente pode até pegar um exemplo, existe algo que muitas empresas executam, que é a carreira Y. Então, às vezes você está numa empresa e algumas empresas oferecem a carreira Y, que você está seguindo uma vertente de uma carreira, mas chega um determinado ponto em que talvez você decida falar, eu quero mudar, sabe? Eu quero fazer isso ou tal coisa. E a empresa vai te oferecer, normalmente, 2 vias. Você continuar naquela sua função e tentar chegar em algo naquilo, ou você tentar mudar não especificamente função, mas talvez a sua área específica e subir naquela nova área, né? Mas sem perder tudo aquilo que você já construiu. Então, isso demonstra um pouco, sabe? Você chega naquele momento, às vezes, olha, eu não quero, talvez, ser fiel a essa minha função atual. Sim. Eu quero mudar, quero ir para alguma outra coisa, né? Então, a gente está vendo que tem bastante diferenças, né? Mas o importante da gente lembrar é que cada geração tem um lado bom e tem também um lado ruim. Ou seja, tem algumas coisas que são muito propensas a ser utilizadas e tem coisas que também são características que não são pouco bons, né? Então vamos analisar o que cada geração tem em relação do outro, né? Porque a gente não quer só encaixar a nossa geração e dizer, mas eu sou millennial, eu sou geração Z, eu sou Y, eu sou boomer e, enfim, todo mundo vai ter que encaixar comigo. Não, a gente tem que entender o outro, né, e buscar uma convivência, uma cooperação entre as gerações e a maneira que nós relacionamos na igreja, porque, falar a verdade, eu busco muitos problemas, eu olho muitos problemas tanto quanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, entre as gerações, e tem pastores que geralmente são da geração mais antiga, que são dos boomers, né, e que tem os novos ministros que estão chegando cada vez mais, os millennials, e agora o próximo que vai estar chegando, já está chegando, a geração Z, né, e tem algumas dificuldades, né, nessa coesão, né, nessa convivência, né, na igreja. Então vamos falar sobre isso, mas uma coisa importante que eu vejo, que eu acho que é importante, é que assim, a gente tem que buscar equilíbrio entre as gerações, né? Buscar uma convivência. E eu vejo que cada geração tem um chave que a outra geração não tenha. Ou seja, nós sozinhos como millennial, eu não vou poder conseguir abrir algumas portas na minha igreja se eu não busco a ajuda da outra geração. Ou seja, dos boomers e do geração X e o que for. E também os boomers não vão poder abrir algumas portas se eles também não abraçam a causa das gerações que são mais novas, né? Então, isso que é muito importante. Por exemplo, o boomer, vamos falar sobre as características um pouco ruins, né? Vamos entrar nesse assunto. Não apedreja a gente, por favor, tá? Não apedreja assim a sua tela. Mas o boomer, às vezes, ele pode ser ultrapassado. Vamos falar a verdade, né? Ele não quer mudar, porque ele é leal, ele é muito orientado pelo processo, ele faz as coisas com rituais, ele faz tudo assim, bem direcionado, né? Ele tem um modo mais antigo, então vamos dizer na igreja. Se a igreja for até boomer demais, não tiver uma outra perspectiva, uma convivência na igreja, nós vamos ver que eles vão perder muitos membros. Mas eles terão fiéis, eles vão atrair pessoas da mesma idade, né? Os irmãos e irmãs que são dessa idade, que também eles querem uma consistência, eles querem alguém que é consistente, alguém que está lá, alguém que não vai vacilar muito fácil, que não vai mudar de ideia, e eles de alguma forma ficam confortados, né? Eles sentem conforto.
E eles meio que já são um pouco assim, por essa questão de... Já são pessoas com um pensamento um pouco mais consolidado. Então, assim, pessoas que já têm um pensamento muito mais certo a respeito das coisas. Então, às vezes, o que pode trazer, como a gente fala, tudo tem sua parte boa e sua parte ruim. Pode trazer uma questão boa, então são pessoas que têm algo, uma mente já voltada para algo, têm um objetivo, mas pode às vezes ser ruim de eles não olharem para algumas coisas que podem melhorar, que podem ser diferentes. Isso. E eles têm o valor em não mudar, eles têm o valor de ficar o mesmo. Eles acham que, assim, ficar o mesmo é um benefício, é um certificado, é um prêmio que você ganha, que você fica o mesmo, que você não mudou. Eles vão dizer, não, mas a música vai continuar o mesmo, a música que nós cantávamos, a nossa geração vai continuar cantando na igreja. E olha, eu não tenho nada contra os hinos da harpa, esses mais antigos, eu acho que são bonitos, mas eu acho assim, a música é uma coisa que tem que ser baseada não em cultura, ou seja, em época, em década, mas tem que ser baseada na palavra de Deus. Porque apesar desses hinos, quanto que eram de 50, 60, 70 anos atrás, que são antigos para nós, imagina a perspectiva de Pedro e Paulo. Esses hinos são bem novos, né? Para eles, porque eles não cantavam esses hinos. O que importa no hino, por exemplo, é a palavra de Deus, é que está baseado, é que não é uma coisa de encher linguiça, um hino sem sentido, fora da palavra. Mas eles ficam, não, a gente vai continuar nos mesmos métodos, nós vamos continuar na mesma música, mesma cadeira, mesmo piso. Eles não querem, às vezes, geralmente mudar essas coisas. E eu já tenho visto aqui no Brasil e quanto nos Estados Unidos, igrejas dirigidas por boomers que eles não abracem a próxima geração, eles não vão crescer. Não vão crescer. Eles vão parar de crescer. Eles vão manter os fiéis que são da sua idade, mas se os boomers não abracem a nova geração, eles não vão poder crescer e não vão poder passar os seus valores que são importantes para a nossa geração. Porque também nós temos umas deficiências, né? Sim. Com certeza, cada tem deficiência, né? Principalmente, eu acho que, como a gente falou, o boomer ele tem um pouco mais dessa lealdade e um pouco, principalmente a disciplina. Talvez a disciplina seja o que mais a geração boomer tem para ensinar pra gente. A disciplina em relação às coisas, de falar, olha, eu tenho algo para fazer, eu planejei de ler a palavra de Deus, eu vou ler a palavra de Deus. Não quer dizer que talvez a pessoa que faça isso seja mais santa ou não, nada disso, mas é uma disciplina que a gente tem que observar. Falar assim, eu vou planejar o meu dia e eu vou tirar tanto tempo para falar contigo, para ler a palavra, sabe? E você já reparou de pensar e olhar os mais velhos, por exemplo, meu pai, ele consegue citar versículo assim. Muito rápido ele consegue citar os versículos. Por quê? Ele tem um ritmo. Ele tem um ritual. Ele acorda de manhã lendo a palavra de Deus. Ele desce para dormir, ele deita para dormir, lendo a palavra de Deus. E ele lê não no aplicativo, ele lê na Bíblia mesmo, né? E ele sabe, porque quando você vira as páginas, você está gravando na sua memória aonde ficam esses versículos. Então, às vezes, eu tenho essa dificuldade de... Eu sei o versículo, mas daí eu vou pegar o celular rapidinho para pesquisar e eu já chego lá no início. Então, não é para dizer que o nosso meio é melhor do que o meio deles, ou que o meio deles é melhor do que o nosso. Em verdade, ele tem que aprender do outro, né? E buscar do outro. Mas vamos falar sobre o jovem, né? Vamos falar sobre o jovem. E o pensamento que o boomer tem, geralmente, a respeito do jovem, né? Às vezes o boomer ele olha para nossa geração e ele olha para a gente como se fosse a gente é preguiçoso. Preguiçoso, talvez sem compromisso também, compromisso, né? E querendo ou não, infelizmente, se a gente parar para observar, e é o que a gente fala, cada geração tem o seu problema e tem a sua parte boa também. Sim. Então a gente precisa tentar aprender, né, com as outras partes. Então, se a gente olhar, querendo ou não, a nossa geração é um pouco sem compromisso. Muito mais do que a geração boomer. É um pouco preguiçosa também, às vezes, porque talvez, claro, a gente tem a tecnologia, a gente diz, vou fazer um trabalho de escola. Se eu tenho essa tecnologia para que eu utilize, vamos utilizar, ok? Mas se a gente parar para pensar, também é um pouco de uma solução um pouco preguiçosa, sabe? Porque às vezes a gente vai e fala, vou colocar tal coisa. E a gente quer na hora. Ditadura militar. Vou colocar ditadura militar e o que é. E eu vou colocar exatamente o que aparecer ali no Wikipedia ou alguma coisa do tipo. Mas eu não vou tentar aprender exatamente o que foi que aconteceu, o que gerou, quais os impactos, entendeu?
E nós queremos essas coisas que saem na hora também. Nós temos uma paciência. Os mais velhos, eles têm uma paciência maior, né? Eu quero que as coisas sejam bem objetivas. Se não forem objetivos, eu tô fora. Eu vou sair a minha mente. Sair da reunião logo em seguida, porque eu não quero gastar o meu tempo assim no processo. Mas o boomer é orientado pelo processo, inclusive, né? E ele olha na nossa geração, porque nosso valor faz o que você sentir feliz, né? Fazer o que faz você se sentir feliz e que te traz alegria. Alegria, Então isso traz a gente para mudar de carreira, mudar de igreja, mudar de coisa, mudar disso, daquilo, né? E eles olham isso como se fosse falta de compromisso e lealdade. Nossa, esse jovem está saindo do trabalho de novo, eu fiquei no meu trabalho 30 anos e eu ganhei o respeito dos meus superiores e fiquei assim. Então eles olham para a gente com esse olhar. A gente tem que entender isso, né? Para nós não faltamos de compromisso, inclusive, né? Porque eu entendo quando alguém da geração do meu pai olhar para mim, ele já pensa que eu sou assim, 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 e eu quero mostrar que eu não sou desse jeito, que eu tenho um compromisso, que eu tenho uma lealdade, que eu não tenho uma preguiça, que eu acordo de manhã, que eu leio a palavra de Deus, que eu faço essas coisas, porque essas são coisas importantes que nós podemos adotar da geração boomer, né? E realmente, assim, a gente tem isso que está uma racha, né, entre as gerações. Né? Uma divisão, E o boomer, ele quer geralmente um compliance, ele quer mandar e foi feito, né? Dizer e é a lei, né? Eu digo, você cumpre e final da história. A geração mais nossa, isso é pra gente se entender, né? Nós queremos uma discussão. Querendo ou não, né? E quando a gente começa a perguntar, questionar umas coisas, o boomer ele já fica, e aí, você tá me afrontando? Você tá começando uma rebelião? Você tá fazendo o quê, né? E às vezes nem é isso, nem é que a gente tá querendo uma rebelião, estamos querendo afrontar o poder, a autoridade desse homem, mas é que a gente realmente queremos entender, né? Porque a nossa geração valoriza muito a instrução. Por exemplo, você me dá uma tarefa para fazer, eu quero mais instrução possível, para que eu possa fazer essa tarefa, né? Da melhor maneira, né? Da melhor maneira, para saber as instruções e tudo mais. E às vezes a gente está querendo saber por que nós estamos fazendo isso. Para que nós possamos comprar. Porque quando a gente, na nossa geração, quando nós entendemos o porquê, aí a gente compra a ideia. Quando nós compramos a ideia, é feito. Beleza. Pronto. Mas a geração do boomer foi orientada de superiores. O chefe mandar e o funcionário cumprir. Simplesmente não talvez ter uma discussão. Então, assim, até cada ponto desses, como cada geração tem um ponto bom e um ponto ruim, e cada ponto dessas gerações tem um ponto bom e também tem um ponto ruim. Porque se a gente para pensar em métodos, talvez, a geração boomer é mais voltada um pouco a um tipo de método. Então, eu tenho esse caminho, esse método, e é por aqui, não tem como mudar. Já a nossa geração, a gente tem um pouco mais, vamos tentar discutir, talvez esse método não esteja dando certo, vamos tentar mudar para esse método. E aí você tem pontos bons e ruins. Então, o ponto ruim de você só ser ligado a um método é que talvez se não estiver dando certo e existe um outro método melhor, talvez você não se abra para um novo método. Mas o bom ponto disso é que talvez em algumas situações você é um pouco mais fiel àquilo que você falou. Ele não está dando certo agora, mas talvez em relação a futuro vai dar certo. Isso. E vice-versa em relação à nossa geração. Porque de alguma forma eu não vou poder ser o boomer. E o boomer nem vai poder ser o millennial, geração Z. Se eu tento ser um boomer, vai ser falso, vai sair como falso. Se o boomer tenta ser o geração Z, a pessoa vai ficar constrangido. Não tem nada a ver com nossas características. Essas são características que ajudaram a crescer, criar a gente, né, em nossa época. Mas não é isso, é para o líder que é boomer entender quais são as deficiências da sua geração e o quanto você também precisa de outra geração para ter o chave para você abrir uma porta para o avivamento que o Senhor quer para a sua região, para a sua igreja e tudo mais. E também para eu
sendo milênio, sabendo que o boomer também tem uma chave, que é uma consistência, que é uma estrutura, né? Vamos pensar de um carro, né? A estrutura do carro não vai de lugar nenhum. A estrutura é como se fosse o boomer, a geração mais antiga. Dá uma estrutura, dá uma firmeza nas coisas, né? E a geração mais nova são os motor, é o motor, é os pneus, e é o que dá realmente velocidade e direção para o carro, né? Mas eles não andam sem o outro. Sem o outro. O motor, você nunca vai ver um motor sozinho indo na rodovia, na rua. Nunca vai ver. E também você nunca vai ver um carro parado, uma estrutura, sem motor, dirigir. Então, a gente tem que ter um ao outro, né? Nós temos que adotar os métodos do outro para que nós possamos ter o sucesso, e de certa forma o boomer tem que reconhecer isso, que eles podem beneficiar das ideias da geração milênio, da geração Z, valorizando tecnologia como meio de comunicação. Nós estamos vivendo agora na pandêmica do coronavírus, e toda a igreja está indo no online, né? Infelizmente, muitos pastores, muitas igrejas ficam resistindo isso há muito tempo, mas agora que não pode fazer culto mais em templo, igreja, todo mundo está apavorado. E a geração nossa já vem falando isso há tempo. A gente tem que melhorar, colocar escola bíblica no online, tem que fazer isso. E aí a geração, não, mas esse não é o processo que a gente está acostumado. Não, peraí, freia essa ideia. Querendo ou não, né? Eu não estou dizendo que a pessoa é ruim para fazer isso, não. Eu entendo porque eles não querem mudar de processo, de método, mas eles podem se beneficiar com isso. Porque se a igreja ficar sem o outro, não vai ter o chave necessário para realmente algo aconteça, né? E essa questão da chave eu acho que é o mais interessante quando a gente para observar, porque a igreja, quando a gente pensa a igreja em si, ela tem um objetivo em conjunto, mas de acordo com o caminhar do caminhar em direção a esse objetivo, existem algumas portas, como o Aaron falou, tem algumas portas, e talvez com as chaves da geração milênio e geração Z, algumas portas a gente consiga abrir, mas outras portas a gente não consegue abrir, porque são chaves que a gente não tem. Então, por exemplo, essa consistência, ele falou, existem muitas igrejas que às vezes têm mais um pensamento só de geração boomer, e quando você vai ver, as pessoas são mais da geração boomer, assim como tem também o inverso. Então tem muitas igrejas que às vezes tem só jovens e que tem uma direção muito jovem, sabe? E assim, não dá certo nenhum dos dois, porque se você coloca uma igreja só jovem, você vai ver como se fosse só um motor tentando andar. E a geração só boomer, você vai ver só a estrutura tentando andar, e não funciona. Eu quero ver nas igrejas uma convivência entre quem tem cabelo branco, quem tem cabelo também um pouco mais escuro, né, ainda. Entre os anciões e os jovens. Tem que ter uma convivência, um coworking. Porque realmente, se não tiver, não vai dar certo. Por exemplo, meu pastor na Califórnia, ele é um boomer, né? Ele pertence à geração dos boomers. Mas ele entende que ele tem uma deficiência nessas casas, né? E ele investe nas suas deficiências, né? Não porque ele é um homem fraco, não. Mas ele investe porque ele entende que a igreja tem que ser abrangente, né? Tem que entrar nas praças de outras pessoas e atrair pessoas que são diferentes que ele, né? E eu nunca vi uma igreja dirigida por boomer que não tem a voz da outra geração dar certo. Também, da mesma inverso, nunca vi uma geração dos meus contemporâneos, né? Eu já vi muitos amigos meus que começaram igrejas e eles não valorizavam a opinião e perspectiva, né, do boomer, né, do mais ancião, e também não deram certo esse caso. Então a gente tem que adotar os meios diferentes, né, para nós podermos suceder. Outra coisa que a própria geração, acho, né? Eu tentar sair, tenho essas deficiências, e eu preciso romper isso, que talvez uma outra geração me ajude. Então, por exemplo, se você é um pastor boomer e você fica meio perdido na tecnologia, está tudo normal isso, não tem problema com isso. Mas vê que precisa melhorar isso, investe nisso, investe em pessoas na sua igreja, uns jovens, às vezes tem até crianças, adolescentes de 14, 15 anos de idade que conseguem fazer uma coisa muito bacana, melhor que eu, porque eles nasceram com a tecnologia, eles são propensos a criar conteúdo, eles são propensos a fazer isso, e às vezes o que demora para eu fazer horas e horas pesquisando, né, e até para o boomer talvez semanas ficando no livro, pesquisando, ligando para os seus amigos e filhos, aí
para o jovem demora nem 10 minutos, ele já bota os cabos aí já faz a imagem. Porque essa geração é mais propensa a isso. Então não fique, eu preciso fazer isso, eu preciso ser da outra geração. Não, você precisa ser verdadeiro a si mesmo, né? E da maneira que Deus o criou.